Feche teus olhos, fale com Deus. Deus tem algo para falar com cada um de nós nesta noite. Vamos pedir ao Senhor que nos dê compreensão, que nos dê entendimento, né? E mais do que isso, que o Senhor nos capacite a vivermos a sua vontade. Senhor nosso, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar e sentimos a condução do Teu Espírito Santo neste culto, ó Pai. E rogamos em nome de Jesus Cristo que o Senhor permaneça conosco, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito, ó Deus, continue, Senhor, na condução, na direção deste culto. E agora, Pai, em que nós desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, eu quero ser apenas um canal, Senhor, um instrumento através de quem o Senhor venha comunicar à Tua igreja o Teu querer e a Tua vontade. Abra o nosso entendimento, nos dê compreensão acerca do que o Senhor vai tratar conosco, ó Deus, e mais do que entendermos, mais do que discernirmos, Senhor, nós queremos viver a Tua vontade. Capacita-nos com a capacidade que vem do Teu Espírito Santo, porque entendemos, ó Deus, que por nós mesmos nada somos e nada podemos fazer, mas o Teu Espírito, ó Pai, que tem nos sustentado e nos fortalecido, certamente nos levará também, ó Deus, até que possamos concluir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, os Teus filhos, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu convido você que está em pé, ainda mais um minutinho só, por gentileza, abra a tua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 9, apenas 3 versículos, Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Amém, igreja? Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, a leitura deste texto já nos faz, entender claramente qual é o assunto da mensagem desta noite, Qual é o propósito de Deus, o que é que Deus tem para falar ao meu e ao teu coração. O Senhor me colocou no coração para que nós tratássemos hoje a respeito da volta de Jesus, a volta de Jesus, este evento escatológico tão importante, que nós estamos aguardando, que é a volta do Senhor Jesus. Aqui neste texto a palavra de Deus diz que Jesus estava com os seus discípulos, se você ler os versículos anteriores, você vai observar isto. Jesus estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, dando a eles ali as últimas instruções após a sua ressurreição. Na verdade, este aqui já era o 40º dia após a ressurreição de Jesus, porquanto a palavra de Deus nos faz saber que Jesus permaneceu com seus discípulos após a sua ressurreição por mais 40 dias, dando a eles as suas últimas instruções, as últimas observações. E aqui o Senhor está dando aos seus discípulos estas instruções, e quais eram estas últimas instruções? Que os seus discípulos deveriam ser suas testemunhas, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No entanto, eles ainda não deveriam sair de Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que, estando Jesus ainda falando com eles, de repente Jesus começou a se elevar, Jesus começou a subir, diante dos olhos daqueles discípulos, e a palavra de Deus, em outro texto, nos faz saber que eram
aproximadamente 500 pessoas que estavam ali reunidas naquele momento, que foram testemunhas oculares, né, da ascensão de Jesus. Jesus começa a subir e eles estão olhando Jesus subindo. De repente vem uma nuvem e toma Jesus, oculta Jesus aos seus olhos, mas continua subindo e eles continuam olhando. E de repente, num determinado momento, diz aqui o texto, 2 varões vestidos de brancos, né, o que nos faz entender que eram 2 anjos de Deus que estavam ali, né, olhando, voltando-se para aqueles homens, disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este Jesus, né, que viste subir ao céu, da mesma forma que ele subiu, é a forma como também ele vai voltar. Né? E a partir daí, né, os discípulos se reuniram ali no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo e começaram a cumprir, então, a ordem do Senhor de ser testemunha do Senhor, começando por Jerusalém e alcançando já nos nossos dias os confins da terra. Né? E qual é a mensagem que esses discípulos pregaram? A mensagem da salvação, né? A mensagem da vida eterna, é a mensagem dos benefícios do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Mas em todo o tempo, desde lá até aqui, e assim será até que Jesus volte, os discípulos, a igreja do Senhor Jesus, continua crendo e pregando a volta de Jesus. Amém, irmãos? Né? Crendo e pregando a respeito da volta de Jesus. E eu me sinto muito feliz, irmãos, quando o Espírito de Deus coloca no meu coração a respeito deste assunto, a respeito deste tema, né? E os irmãos que estão conosco já há algum tempo são testemunhas, né, que de quando em quando o Senhor nos traz ao coração, né, a direção, o desejo de falar a respeito da volta de Jesus, e eu fico muito feliz. Por quê? Porque quando nós falamos a respeito da volta de Jesus, quando nós falamos a respeito da eternidade, né, nós somos levados, queridos irmãos, a pensarmos no equilíbrio que nós, os filhos de Deus, nós, os crentes em Jesus, devemos ter. E eu gosto muito de pensar nisso, eu gosto muito de meditar sobre isso e de ensinar a respeito disso. A importância do equilíbrio, né? Porque se nós não tomarmos cuidados, queridos irmãos, na nossa vida, nós teremos uma facilidade grande, né, de pendermos ou para um lado ou para o outro, ou de irmos a um extremo ou a outro. E nós entendemos que qualquer extremo não é saudável. Infelizmente, irmãos, tem pessoas, né, e aqui eu não falo com maldade, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Tem pessoas que elas não entendem, de fato, a razão, né, do verbo ter se feito carne, ter vindo habitar entre nós, né, e ter vivido aqui a sua vida, despojando-se de toda a sua glória, se humilhando, tomando a forma de homem, né, e como homem, diz a própria palavra de Deus, sendo o mais humilde e obediente de todos os homens, indo à morte e morte de cruz. E alguns imaginam, né, talvez até por falta de ensinamento, que todo esse despojamento e todo este sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário tem como objetivo único e tão somente resolver os meus problemas pessoais, resolver os problemas da minha casa, né, curar uma enfermidade, resolver um problema financeiro, resolver um problema familiar ou coisas dessa natureza. Embora nós saibamos que o Senhor Jesus, através do seu sacrifício lá na cruz, né, nos proporcionou uma vida em abundância, porque é isso que diz a palavra de Deus, e a vida, a abundância, ela vai falar sim, né, de sermos abençoados aqui neste mundo, né, de termos uma saúde perfeita ou plena, né, de vivermos uma vida abençoada no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, nos nossos sonhos, enfim. Mas nós sabemos e entendemos que não foi apenas para isso que Jesus veio ao mundo. Jesus não despojou-se de si mesmo, não deixou a sua glória, não se fez homem, não habitou entre nós, não passou tudo o que passou, sofreu tudo o que sofreu, apenas para que Ele pudesse nos abençoar neste tempo tão curto da existência humana sobre a terra. Porque a palavra de Deus nos diz, e nós sabemos disso, que a vida
conforme diz o apóstolo Tiago, é como um vapor, é como uma fumaça que aparece e logo vai embora. E se esperarmos em Cristo, conforme diz o apóstolo São Paulo, apenas nas coisas deste mundo, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Amém, igreja? Se nós entendermos que o meu Deus, que o teu Deus, que o nosso Cristo, se fez homem e habitou aqui na terra, passou tudo o que passou para que nós pudéssemos aqui desfrutar de alguns anos, por mais longevo que seja, por mais duradouro que seja, aqui na terra ele é passageiro, é como um vapor. Se nós pensarmos e acreditarmos e esperarmos somente nisso, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a palavra de Deus nos diz que nada trouxemos para este mundo e certo é que nada dele levaremos. Por mais que eu conquiste, por mais que você conquiste, por mais que nós consigamos fazer o que consigamos fazer aqui, vai ficar absolutamente tudo aqui. É por isso que somos exortados pela palavra de Deus a juntarmos tesouro no céu e não tesouro na terra. A palavra do Senhor diz: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão pode roubar, onde a ferrugem pode corroer, a traça pode destruir. Mas ajuntai antes tesouro no céu. Porque lá o ladrão não rouba, lá a ferrugem não corrói, a traça não destrói. E é isso que nós temos que pensar. Por isso, irmãos, que eu disse há pouco, quando o Senhor me traz ao coração uma palavra como esta, a primeira coisa que me passa é a importância do equilíbrio que nós, filhos de Deus, precisamos ter. Já disse, os extremos, eles não são saudáveis. E tem pessoas que vivem nesse extremo, no extremo do materialismo, no extremo da vida aqui na terra, no extremo de que tudo o que eu tenho para fazer e conquistar tem que ser aqui e para desfrutar aqui. Não é desta forma. Mas também, às vezes, tem aquele que vai para o outro extremo. Tem aquele que abandona absolutamente tudo, e quando eu falo abandona, eu não estou falando daquilo que Jesus Cristo diz, que Jesus diz que nós temos que deixar, deixar bens, deixar família, deixar tudo por amor a Ele. Mas o deixar que Cristo disse é aquele deixar de dentro do nosso coração. Em momento algum, Jesus ensinou a nós abandonarmos a nossa família, a abandonar pai e mãe, abandonar esposa ou filhos ou marido, para servi-lo. O Senhor jamais diz que nós não deveríamos trabalhar, abandonar tudo para servi-lo. Não, o deixar de Jesus é tê-lo em primeiro lugar. Eu devo ter, você deve ter, todos nós devemos ter a Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Ninguém além do Senhor pode ocupar a primazia na minha vida, nem na tua. Ninguém na minha vida ou na tua vida pode ocupar o primeiro lugar. Nós temos que deixar. Deixar pai, deixar mãe, deixar família, deixar trabalho, deixar projetos, deixar tudo, ou seja, abrir mão disso para que o Senhor seja de fato o Senhor na nossa vida, mas não significa literalmente abandonar. O Senhor Jesus nunca ensinou alguém a abandonar pai e mãe, ao contrário disso. O Senhor Jesus nunca ensinou o marido a abandonar a esposa para servir a ele. O Senhor Jesus nunca ensinou a esposa a abandonar o marido, nem os pais aos filhos. O Senhor Jesus nunca nos ensinou a abandonarmos os nossos compromissos e as nossas responsabilidades. Até porque, irmão, aquele que porventura pensar desta forma e viver desta forma, ele pode, de alguma maneira, ser um mau testemunho para o reino de Deus. Uma pessoa que não tem responsabilidade com as suas coisas, que não tem responsabilidade com a sua casa, que não tem responsabilidade com a sua família, que não tem responsabilidade com os seus negócios, é um mau testemunho para o reino de Deus. Então, se por um lado nós não podemos estar no extremo do materialismo, por outro lado nós não podemos partir para o extremo do fanatismo e achar que a nossa vida não é aqui e que nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso aqui, porque isso não é verdade. Amém, igreja? Então nós temos que pedir a Deus este equilíbrio. Senhor meu Deus, me ajude, enquanto teu filho, enquanto teu servo, enquanto tua serva, ser uma pessoa equilibrada, que eu saiba das minhas responsabilidades aqui nesta vida, aqui nesta terra, que eu saiba das minhas responsabilidades enquanto marido, enquanto pai, enquanto cidadão, mas que eu saiba também, Senhor, da minha responsabilidade, do meu compromisso em relação ao reino dos céus.
em relação às coisas eternas, aquelas que vão permanecer de fato para todo sempre. A palavra de Deus, ela tem um texto que eu gosto muito, acho muito interessante. São palavras de Agur, que está em Provérbios, Provérbios capítulo 30, versículos 8 e 9. Eu creio, irmãos, que esta palavra já nos traz um equilíbrio bacana, em relação a esta vida. Agur está dizendo o seguinte: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada. Verso 9, para que porventura de farto não te negue, para que porventura de farto te não negue, e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Volta lá para o versículo 8, por gentileza. Você viu aquilo que Agur, ele pede a Deus nesta oração? Senhor, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Ele está pedindo o que aí? Ele está falando do quê? Ele está falando de equilíbrio. Amém, igreja? De equilíbrio. Nós não podemos, por amor a Deus, por amor ao reino de Deus, por amor à obra de Deus, abandonarmos todas as coisas e acharmos que nós podemos ou devemos viver na pobreza. Não devemos nos preocupar com a nossa casa, com a nossa família, com os sonhos, com os projetos que nós formulamos juntos na direção do Espírito Santo, não. E também, ao mesmo tempo, nós não podemos nos ocupar das coisas desta vida de tal maneira, a pensar naquilo que nós podemos angariar aqui nesta vida, nos tornarmos ricos aqui nesta vida, ao ponto de não termos tempo para Deus. E, infelizmente, é o que tem acontecido na vida de alguns. As pessoas, às vezes, elas estão tão atarefadas e tão ocupadas com tantas coisas desta vida, que elas acabam não tendo tempo para Deus. E não só não tem tempo para Deus, mas o que é pior ainda, se é que existe alguma coisa pior do que não ter tempo, é aquela pessoa que não tem tempo para Deus e não sente falta de Deus. Não sente falta, por quê? Porque aquilo que ela precisa, o dinheiro dela pode comprar. Ela vai lá e paga. O verso 9, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Não preciso do Senhor. Qual é a necessidade que eu tenho? O dinheiro vai lá e compra, o dinheiro vai lá e paga, o dinheiro vai lá e faz, o dinheiro vai lá e constrói. Então, Senhor, eu não te peço que me dê pobreza, não peço também que o Senhor me dê riqueza, para que de farto não te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão daquilo que não é meu, envergonhando o nome de Deus. O que é que Agur pede? Volta lá no verso 8 para a gente ter bom entendimento. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Senhor, me dê aquilo que eu já estou acostumado, que a minha vida é assim, dentro do meu padrão, daquilo que o Senhor me tem dado até o dia de hoje. Não quero menos, mas também não preciso de mais. E assim eu tenho equilíbrio para verdadeiramente assumir uma responsabilidade diante dos homens e assumir uma responsabilidade diante de Deus. Amém, igreja? Diante de Deus. Uma vida de equilíbrio. Vamos entrar agora, então, no tema da nossa mensagem, A nossa mensagem fala da volta de Jesus. A volta de Jesus para nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, é uma das 4 mensagens, é uma das 4 doutrinas principais. Nós cremos na salvação, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos na cura divina e nós cremos na volta de Jesus. Nós cremos na salvação através do sangue derramado lá na cruz do Calvário, nós cremos no Espírito Santo e nos seus dons presentes e atuantes nos nossos dias, nós cremos na cura como um dos benefícios que o Senhor nos deu através da sua morte,
lá na cruz do Calvário, porquanto a palavra de Deus, 700 anos antes de Jesus nascer, através de Isaías, já havia dito que ele tomou sobre si as nossas dores e ele levou no seu corpo as nossas enfermidades, as nossas doenças, né? Mas nós não abrimos mão, né? E penso que esta é a maior bênção e a maior esperança do crente, a maior esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus. E aqui no texto lido no livro dos Atos, capítulo 1, né, os anjos estão dizendo então àqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali: por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que viste subir ao céu, ele voltará da mesma forma que o vistes ir. E as palavras destes anjos, ditas a esses discípulos agora no Monte das Oliveiras, elas vêm na verdade para corroborar, para confirmar aquilo que Jesus, durante a sua vida e o seu ministério, com os seus discípulos, já havia dito. Observe João capítulo 14, a partir do primeiro versículo, o que é que nos diz o texto. Não se turbe o vosso coração, disse o Senhor Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que os anjos disseram agora aos discípulos, quando Jesus ascendeu ao céu, é o que Jesus já havia dito antes, quando ainda estava com eles. Não se perturbem, não turbe os vossos corações, disse o Senhor, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Se fosse de outra forma, eu teria dito. Eu não estou aqui para mentir, não estou aqui para enganar, disse Jesus, eu teria dito a verdade. Mas a verdade é essa, que eu vou para o meu pai, vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, igreja? E a partir daí, meu querido irmão, a partir do Pentecostes, a partir da formação da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo passou a crer, passou a confiar e passou a pregar esta palavra, e é o que eu estou fazendo aqui, e é o que nós fazemos, Nós pregamos a palavra, nós cremos na palavra, e nós esperamos a volta do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, nós vamos ver ali a respeito dos sinais da volta de Jesus. Vamos lá para o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observe, irmãos, que os discípulos estão questionando, estão fazendo uma pergunta a Jesus, exatamente daquilo que nós estamos tratando aqui. Ou seja, há quase 2000 anos atrás, os discípulos do Senhor Jesus já tinham o cuidado e já tinham a preocupação que todo discípulo de Jesus deve ter. Se você é um discípulo de Jesus, este questionamento feito há 2000 anos atrás tem que ser o questionamento nosso. Um discípulo do Senhor Jesus, ele tem que estar sim inteirado, preocupado no sentido de saber, no sentido de conhecer a respeito dos sinais, Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E a partir daí Jesus começa a discorrer. Vamos ver os próximos versículos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Amém, igreja? Você observou ali, nós já conhecemos isso, nós já pregamos tantas vezes a respeito disto. Os sinais, os discípulos disseram: Senhor,
Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, não vás após eles. Mas também ouvireis falar de guerras, não é? Nação contra nação, fomes, pestes, terremotos, não é? Todas essas coisas é necessário que aconteça, mas isto aí é o princípio das dores. E sempre que me vem ao coração esta palavra, eu me lembro daquilo que o Senhor se referiu ao princípio das dores, e me lembro também das palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ver o que diz esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1 ao 3, Paulo está dizendo o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Eu gosto muito desta expressão usada por Paulo através do Espírito Santo, que esta repentina destruição que acontecerá, que virá, ela se assemelha com as dores de parto àquela que está grávida, àquela que está para dar à luz. E qualquer mulher que é mãe, sabe disso, tem esta experiência, que uma mulher grávida, quando já está próximo a ter o seu filhinho, a sua filhinha, o seu bebê, ela vai começar a sentir as contrações, as dores. Mas não é na primeira dor, não é na primeira contração que ela vai sair correndo desesperada porque a criança está para nascer. Na verdade, naturalmente, não é desta forma. As dores de parto, elas vão se tornando mais intensas, e as dores de parto, elas vão se tornando mais frequentes, mais próximas uma da outra, até o momento em que a mulher percebe que realmente ela já não tem mais condições de suportar e ela precisa estar internada já para poder dar à luz a esta criança. Por que eu me refiro a isso, irmãos? Porque qualquer pessoa, com um pouquinho de conhecimento, poderia fazer um questionamento e dizer, pastor, mas isso que a Bíblia diz, isso existe faz muitos anos. Nação contra nação, isso aí é histórico. Fomes, pestes, terremotos, guerras. Então poderia haver um questionamento, mas a palavra de Deus nos fala que estes sinais seriam como as dores de parto àquela que está grávida, àquela que está para dar à luz. E o que eu tenho observado, e penso que você tem observado da mesma forma, é que nunca houve um tempo semelhante ao tempo que nós estamos vivendo, em que estes sinais têm sido tão frequentes, e tão presentes, e tão intensos, como tem sido nos dias em que nós estamos vivendo. Amém, igreja? Sempre houve fome na terra. Quando você pega a Bíblia, você vai ver lá, nos dias de Abraão houve fome na terra, nos dias de Isaac houve fome na terra, nos dias de Jacó houve fome na terra, e por aí vai. Se você pegar, por exemplo, a respeito de guerras entre as nações, a Bíblia Sagrada no Velho Testamento está recheado disso. Então poderia ser um argumento contra a palavra de Deus. Mas quando nós entendemos que estes sinais são dores de parto para aquela que está para dar à luz, nós temos que chegar à conclusão de que em nenhum outro tempo houve tantos sinais, ou os sinais se repetiram de forma tão intensa e tão frequente, quanto nos dias em que nós estamos vivendo, sinal que o momento do parto está chegando, ou seja, a volta de Jesus está chegando. Amém, igreja? A volta de Jesus está chegando. E aí eu quero voltar aqui àquele ponto de equilíbrio. Você acha, meu querido irmão, você acha, minha querida irmã, que é tempo para eu e você, e é claro, certamente nós não estamos nesta condição, mas despertando o nosso espírito, é tempo para eu e você nos ocuparmos demasiadamente com as coisas desta vida, a ponto de não termos tempo para Deus, ou para as coisas de Deus, ou não pensarmos na eternidade?
quando nós conseguimos, pelos olhos da fé, enxergar que Jesus está tão perto para voltar. Não faltamos com a nossa responsabilidade, não faltamos com o nosso compromisso, não abandonamos o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, não abandonamos o nosso trabalho, nem os nossos projetos, mas estamos com os pés no chão e os olhos voltados para o céu. Amém, irmãos? Por quê? Porque ainda, em Mateus capítulo 24, quando Jesus está trazendo este discurso escatológico, esse discurso profético, ele diz: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças para o céu, porque próximo está a vossa redenção. É Jesus que nos dá essa instrução, de nos mantermos com os pés aqui na terra, mas os olhos voltados para o céu. Amém, igreja? Os olhos voltados para o céu. Porém, esses sinais preditos por Jesus, que estão diante dos olhos de todos nós, eles têm se tornado, irmãos, tão frequentes, que corre o risco de repente, nós naturalizarmos isso ou banalizarmos isso e não darmos a devida importância. Porque as coisas vão acontecendo tantas vezes, vão se repetindo tantas vezes, que aquilo ali vira uma rotina. Você liga qualquer canal de televisão, em qualquer noticiário, e a qualquer hora você vai ouvir sempre as mesmas coisas. É dia e noite, é repetido, irmãos, as mesmas coisas, De repente, não o mesmo problema em si, mas problemas em cima de problemas. É guerra, é fome, é peste, é terremoto, é isso, é aquilo, é aquele outro. E às vezes nós próprios acabamos até, mas estamos cansados de ver isso. Não, isso aí tem que servir de alerta para nós. Isso aí tem que servir de sinal para nós. Tem que saber, queridos irmãos, que Jesus está mais perto do que eu e você imaginamos. Amém, igreja? Jesus está próximo. Agora, quero repetir aqui, às vezes as coisas acontecem de tal forma, e principalmente quando se fala da volta de Jesus, se fala de algo que nenhum de nós conhecemos, não tem ninguém aqui entre nós, em lugar nenhum, que pode realmente explicar e detalhar com precisão, porque é algo que eu nunca vi, que você nunca viu, que a humanidade nunca presenciou algo semelhante a a volta de Jesus, onde a palavra de Deus diz que como um relâmpago que corta desde o Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus diz que todo olho o verá, inclusive aqueles que o transpassaram, o verá. Então fica para nós assim algo muito difícil de nós entendermos, como aconteceu nos dias de Noé. Quando o Senhor fala com Noé dizendo: olha, o pecado de toda a carne é chegado até mim, e eu vou destruir tudo isso aqui pelas águas do dilúvio, mas faço uma aliança contigo, você vai construir uma arca e você e a tua família será salva. E neste tempo, nós cremos que Noé foi um pregador da palavra de Deus, da mensagem de Deus para a sua geração, mas Noé falava de uma coisa que aqueles homens também, assim como eu e você hoje não entendemos da vinda de Jesus, ou da volta de Jesus, eles também não entenderam a respeito do dilúvio. Eles não entenderam como é essa história da terra ser destruída com água de chuva, ou as fontes que iriam jorrar as águas. Eles não conheciam chuva. A palavra de Deus diz que naquele tempo não chovia sobre a terra era regada por um vapor. Como falar de chuva para alguém que não conhece chuva? Como falar de dilúvio para alguém que nunca tinha presenciado chuva? E isso fez com que os homens tivessem grande incredulidade. Eu nunca vi, você nunca viu, nós não vimos a respeito da vinda de Jesus, da volta de Jesus, como será isso, mas a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Amém? O justo viverá da fé. Se a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai voltar, eu tenho certeza que Jesus vai voltar, porque o Senhor diz: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se todas as profecias têm se cumprido cabalmente, não é essa que vai falhar, porque nenhuma palavra vai falhar. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor vela e zela por cumprir a sua palavra,
pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Se a palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar, eu não preciso ter entendimento profundo sobre isso, eu preciso apenas crer. Crer e estar preparado. Amém, igreja? Crer e estar preparado. Porque se no capítulo de número 24, Jesus fala a respeito dos sinais, né, que precederiam a sua vinda, no capítulo 25, Jesus vai falar a respeito da vigilância, da forma como eu e você precisamos estar preparados. Mateus capítulo 25, verso 13, vamos ver o que diz este versículo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se nós tomarmos ainda, né, como exemplo, o dilúvio, que destruiu a todos, com exceção de Noé e sua casa, Noé e a sua família, a palavra de Deus vai nos dizer que a vinda de Jesus se assemelha àqueles dias. Porque assim como foi nos dias de Noé, em que os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé e sua família entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, além dos sinais que nós temos visto, que estão aí diante dos nossos olhos e prescritos pela palavra de Deus, a minha vida e a tua vida e a vida do mundo, ela continua. Talvez alguém pudesse perguntar, pastor, mas depois dessa mensagem aí, o que é que eu vou fazer amanhã cedo? Amanhã cedo você vai levantar e vai trabalhar. Não tem outra coisa para fazer, não. Amém, irmãos? Vamos viver a nossa vida aqui, porque a palavra de Deus diz que é exatamente assim. Como foi nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam. A vida continua, irmãos. A vida continua. E a vida não continuava apenas para os outros homens. A vida continuava também para Noé. Mas Noé estava num propósito de fazer a arca que iria salvar a ele e a sua casa, a ele e a sua família. Amém? Hoje eu e você já não temos mais esse trabalho, né? Por quê? Porque a minha arca de salvação, a tua arca de salvação, ela já consumou a sua obra há quase 2000 anos lá na cruz do Calvário. Quando Jesus olhou para o Pai e disse, Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e a palavra do Senhor diz que Jesus então se rende ao Senhor, ali estava consumado a minha e a tua arca de salvação, a nossa arca de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o nosso dia amanhã, se Jesus não voltar ainda esta noite, porque pode voltar ainda hoje, mas o nosso dia amanhã ele vai manter a rotina que nós temos estabelecido ou que Deus permitir para nós cumprir amanhã. Será desta forma, mas aquilo que eu disse, repito, com os pés na terra e os olhos voltados para o céu. Nós não vamos ler o texto todo, até porque os irmãos já conhecem, mas Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo, vai falar a respeito da parábola das 10 virgens, é o que está aí, Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E aí discorre todo o texto. As 10 virgens que saíram com as suas lâmpadas ao encontro do esposo. Observe bem, irmãos, que é interessante quando nós pensamos, porque a palavra não fala que eram 5 virgens e outras 5 qualquer. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 tinham as suas lâmpadas, e todas as 10 tinham o mesmo propósito, sair ao encontro do esposo. Mas depois, ao longo da caminhada, nós vamos percebendo o que aconteceu. Primeiro, a palavra de Deus diz que o esposo, ou o noivo, tardou a vir, demorou a vir, e todas aquelas virgens adormeceram.
E a palavra de Deus, em algum momento, ela vai chamar 5 daquelas virgens de prudentes, e as outras 5, a palavra do Senhor vai chamar de loucas. Mas é interessante porque a Bíblia Sagrada não fala que as 5 virgens loucas ou as 5 virgens nécias dormiram. A palavra vai dizer que todas as 10 dormiram. Amém, igreja? Então você percebe o seguinte, que todas as 10 eram virgens, todas as 10 tinham lâmpadas, todas as 10 saíram ao encontro do esposo e todas as 10 dormiram. Aonde que entra a diferença? Porque 5 são chamadas de prudentes e 5 outras de imprudentes. Foi justamente porque, na hora em que se ouviu o barulho, diz o texto, à meia-noite ouviu-se o barulho e disseram, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aquelas 5 virgens imprudentes, elas não tinham azeite para manter as suas lâmpadas acesas. E aí é que está a grande diferença, irmãos. Porque, preste atenção, pelo amor de Deus, isso aqui não é nenhum juízo contra absolutamente ninguém, de forma alguma, jamais eu faço isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não basta apenas estar dentro de uma igreja, não basta apenas pertencer a uma igreja, não basta apenas ter um cartão de membro de uma igreja, são milhões e milhões e milhões de pessoas que estão vinculados de alguma forma, como aquelas virgens, que estavam esperando pelo seu esposo, mas que o esposo de repente demorou, dormiram, mas a hora que ouviu-se o barulho, 5 realmente estavam preparadas. Por quê? Porque levavam azeite nas suas vasilhas, não somente as suas lâmpadas, mas também nas suas vasilhas, porque em um determinado momento, até pelo tempo em que o noivo tardou a vir, a lâmpada acabou se apagando, mas quem tinha azeite, repôs o azeite, e as que não tinham mais o azeite, foram pedir azeite àquelas que tinham. Só que aquelas 5 virgens prudentes disseram, não, nós não vamos lhe arrumar, por quê? Pode faltar a nós e a vocês também. Então, vocês vão, aqueles que compram, aqueles que vendem, comprai, para que vocês possam ter o seu azeite. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos que, em algum momento, ou no primeiro momento, todas aquelas 10 virgens, elas estavam com as suas lâmpadas acesas. Mas, de repente, ao longo do caminho, as lâmpadas se apagaram e 5 delas não tinham mais azeite para repor nas suas lâmpadas. Isso me faz pensar que, de repente, para algumas pessoas, se Jesus tivesse voltado há 1 ano atrás, estou aqui, irmãos, pensando, não estou aqui defendendo nenhuma linha teológica, não, estou apenas fazendo uma reflexão. Se Jesus tivesse voltado há 1 ano atrás, pessoas teriam sido salvas. Mas, passado este 1 ano, e passado estes 6 meses, especialmente da pandemia, se Jesus voltar hoje, quantos daqueles que estavam preparados e que tinham azeite nas suas lâmpadas, hoje estão com as suas lâmpadas vazias? Complicado, né, irmãos? É complicado isso, porque pessoas como aquelas virgens, com as suas lâmpadas, com um propósito, mas que de repente, no meio do processo, no meio do caminho, faltou o azeite para elas. Só que graças a Deus, ainda até esse momento, Jesus não voltou. O que significa que há tempo ainda, para que estas pessoas, e aqui eu não me refiro a ninguém, pelo amor de Deus, e de igreja nenhuma, nem daqui, nem de lugar nenhum, mas as pessoas que estiverem ouvindo, ou que ouvirem essa mensagem, ou que mesmo estando aqui forem tocadas pelo Espírito de Deus, é tempo ainda de encher as suas vasilhas.
é tempo de encher as nossas vasilhas. Amém, igreja? E preste atenção numa coisa muito importante. Quando aquelas 5 virgens prudentes dizem, olha, nós não vamos arrumar deste azeite para vocês, significa, meu querido irmão e irmã, que buscar deste azeite de Deus, do Espírito de Deus, da presença de Deus, da unção de Deus, é uma coisa pessoal. Eu não posso fazer pela vida da Sandra, a Sandra não pode fazer por mim. O que eu posso é orar por ela, e oro por ela, e ela ora por mim. Mas a vida pessoal dela é dela com Deus. Eu não posso salvar a minha esposa, nem minha esposa salvar a mim. Eu não posso salvar as minhas filhas, nem minhas filhas a mim. Eu não posso salvar vocês e nem vocês a mim. Amém, igreja? Eu tenho que buscar o azeite para minha vasilha, para minha lâmpada não se apagar, e você precisa buscar o seu. É pessoal, é individual, irmãos. Não tem como repartir isto. Nós podemos repartir o quê? Podemos repartir o amor, podemos repartir a oração, podemos repartir a ajuda, podemos repartir um monte de coisa, mas ninguém vai subir ao céu agarrado na perna do outro. Amém? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque a hora que o meu marido for subir, eu agarro na perna dele, ou mais fácil, né? Às vezes é mais fácil a mulher subir e o marido pensar que vai agarrar, mas não vai também. Amém, igreja? Você está entendendo? Não tem como te arrumar, não tem como te emprestar, não tem como fazer. Só que graças a Deus, para mim, para você, para nós, ainda neste momento Jesus não voltou, então ainda é tempo de buscar deste azeite para as nossas vasilhas, para que as nossas lâmpadas permaneçam acesas. Amém? Só que nós temos que buscar isso no Senhor. Não adianta querer buscar em outro lugar, porque elas imaginaram buscar o azeite em algum outro lugar, e quando elas voltaram, o que aconteceu, irmãos? A porta já estava fechada. A porta já estava fechada. Se eu preciso da graça de Deus, e eu preciso, assim como você também precisa da graça de Deus para permanecermos firmes, na presença do Senhor, vivendo uma vida equilibrada na presença do Senhor, nós precisamos buscar na fonte, e a fonte é Jesus. A fonte é Jesus, temos que buscar nele, através do seu Santo Espírito, porque se nós formos buscar em outro lugar, nós corremos o risco de, quando chegar, achar que nós temos o azeite suficiente, na verdade a porta já pode estar fechada para nós. Eu concluo esta mensagem. Gostaria que a Thaís colocasse para nós Apocalipse 3, verso 11, um verso muito conhecido de todos nós. Eis que venho sem demora. Amém? Eu gosto muito das palavras do apóstolo Pedro, quando ele diz que muitos têm a vinda de Jesus por tardia. Mas, na verdade, não é que Jesus retarda a sua vinda, ou faz tardia a sua vinda. Acontece, diz o apóstolo Pedro, que ele é longânimo. Jesus tem longanimidade, é um amor tão grande que dá às pessoas a oportunidade de se arrependerem. É assim que diz a palavra de Deus. Porque para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Se Jesus diz, eis que venho sem demora, alguém poderia argumentar, mas como sem demora? Já são quase 2000 anos? Não, não é quase 2000 anos, é quase 2 dias. Porque para o Senhor 1000 anos é como um dia, e Ele vem sem demora, e Ele está voltando. Por isso a palavra do Senhor diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coloque-se de pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Como é bom, né, irmãos? Como é bom nós vivermos uma vida com sabedoria, uma vida com inteligência. A fé, irmãos, não é irracional, como algumas pessoas pensam. Às vezes as pessoas pensam que a vida da fé é uma vida irracional. Não é. Ao contrário, a vida da fé é uma vida inteligente. Uma vida que nos faz saber que enquanto nós estamos aqui, nós temos compromissos e responsabilidades aqui, mas que não vamos ficar aqui para sempre.
e que aqui nós estamos apenas de passagem, né? Bem rapidinho, irmãos, bem rapidinho, não é? Conta-se a história de um homem que ele gostava muito de conhecer pessoas sábias, e ele viajava para muitos lugares, para muitos países, e ele sempre tentava descobrir em alguma nação, em algum lugar que ele estava, se existia uma pessoa realmente considerada sábia, destacada como um sábio naquele lugar. E conta a história que ele, num determinado país, procurou saber e disseram, olha, tem um sábio assim, assim, e ele foi imaginando, né, encontrar um homem próspero, muito bem abastado, né, numa casa luxuosa, talvez com um carro muito bom, e quando ele foi chegando no lugar que disseram que morava um sábio, ele foi começando a se decepcionar, falou, não é possível, né, uma casinha simples, um lugar simples. Aí ele bateu, veio uma pessoa atendê-lo, e ele perguntou pelo tal sábio, o homem disse, sou eu mesmo. Aí ele ficou mais decepcionado ainda, porque era uma pessoa extremamente simples, e ele entrou para aquela casinha e ficou assim, né, de boca aberta com aquilo que ele estava vendo, e perguntou ao homem, né, falou, escuta, o senhor é um sábio, né, por vários lugares que eu perguntei, me indicaram a respeito da sua pessoa, onde é que estão os teus bens? Né? Um homem sábio é um homem próspero, um homem abençoado, um homem... Não é? Onde estão os teus bens? Aí o sábio foi e devolveu a pergunta. O sábio disse para ele, aonde estão os teus bens? Ele falou, mas os meus bens? Ele falou, eu não sou daqui, eu só estou de passagem. O sábio falou, eu também. Eu não sou daqui, eu só estou de passagem. Amém, irmãos? Homem de Deus, mulher de Deus, sabe que você não é daqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. E aonde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Feche teus olhos e fale com Deus. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, querido Deus, por esta noite, por este culto, por esta palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos leva, Senhor, a vivermos uma vida equilibrada. Nós estamos aqui neste mundo, ó Deus. Nós vivemos aqui neste mundo, nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos o nosso testemunho, Senhor, para darmos aqui neste mundo. Mas nós não somos daqui, Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti como orou Agur. Não me dê, Senhor, nem a pobreza, nem a riqueza. Ó meu Deus, mas me dê, Senhor, a porção com que eu estou acostumado a cada dia, para que, sendo rico, Senhor, eu não venha me ensoberbecer e esquecer de Ti, ou se eu viver na miséria, venha lançar mão daquilo que não é meu e envergonhar o Teu nome. Sustenta-nos, ó Deus, mas faça, Pai, com que os nossos pés estejam na terra, mas os nossos olhos voltados para o céu. Senhor, que os sinais que estão diante de nós, seja, meu Deus, como a dor de parto para aquela que está para dar à luz, e que nós, à semelhança das 5 virgens prudentes, que não apenas estejamos Te esperando, Senhor, mas que tenhamos o azeite nas nossas vasilhas, para que as nossas lâmpadas não se apaguem, em nome de Jesus. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, desperta aquele, querido Deus, que talvez esteja afastado de Ti, distanciado de Ti, Senhor, para que possa verdadeiramente buscar a Ti, ó Deus, e se renovar, Senhor, e encher as suas lâmpadas e as suas vasilhas, para que quando o Senhor voltar, nós estejamos prontos e preparados para este grande dia, ó Deus, onde estaremos contigo e permaneceremos contigo por toda a eternidade. Em o nome de Jesus, digam amém. Louvado seja Deus. Guarde esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você que trouxe o teu dízimo, por você que trouxe a tua oferta nesta noite, por você que de repente trouxe as primícias do teu alimento. Eu quero estar orando e te abençoando em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, este é o momento em que nós buscamos a Ti a favor dos Teus filhos, nossos irmãos e irmãs que irão Te louvar nesta noite, ó Pai, com o dízimo que a Ti pertence e a oferta que trazem, meu Deus, de gratidão a Ti, para semear na Tua obra neste lugar.
Segundo as tuas promessas, abra as janelas dos céus e bênçãos sem medidas sejam derramadas sobre a vida dos teus filhos. Abençoa também, Senhor, aquele que porventura tenha trazido nesta noite as primícias do seu alimento. Dê a bênção a este teu filho, a esta tua filha, que nunca falte o pão sobre a sua mesa, Senhor, que tenha sempre em abundância. E aquele que vai receber deste alimento também, Pai, que não receba só a provisão material, mas toda sorte de bênçãos de que necessitam. Também rogo, Pai Santo, por aquele que porventura nada tenha para semear nesta noite, estenda as tuas mãos sobre este teu filho, sobre esta tua filha. Ó Deus, se houver alguma enfermidade, seja repreendida em nome de Jesus. Se houver entre nós alguém desempregado, abra as portas do emprego a favor desta vida. Traga, Senhor, a solução para os problemas financeiros, materiais, familiares do teu povo, e que a unção de Jeová Jireh esteja sobre a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém.